Comigo com a palavra. Salmo 127, apenas 5 versículos dizem assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vai passando. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos aqui diante da palavra santa, inerrante e infalível do Senhor. Agradecemos porque Tu és o nosso Deus. Desvenda, Senhor, diante dos nossos olhos, o resplendor da Tua majestade. Fala, ó Deus, porque os Teus servos ouvem. Meu Deus, que o Teu Filho possa sumir e que somente Jesus resplandeça. Que as palavras dos lábios e o meditar do coração sejam agradáveis a Ti, rocha nossa e redentor nosso. Oramos em nome de Jesus. Amém. Este salmo, a título de introdução, ele foi um dos salmos, talvez um dos 2 salmos escritos por Salomão. Em regra, a gente está acostumado a ver salmos escritos por Davi. Este foi um dos salmos escritos por Salomão e tem muito a nos ensinar, porque ele nos dá receita para todo mundo que tem juízo, que tem casa, que tem família. A pessoa que está no tino, que está no prumo, que a cabeça está funcionando bem, se ela tem uma família, o maior desejo dessa pessoa é alcançar aquilo que há de melhor para a sua família, para a sua casa, para o seu lar. É tão bom a gente ter uma família e poder saborear cada etapa, né, o desenvolvimento, nosso próprio desenvolvimento pessoal, particular, como homem, como mulher, como pai, mãe, filho. São fases especiais da vida. Quando você respeita os ciclos, isso é maravilhoso, né? Então a gente vai sonhando viver cada etapa. Esses dias eu comentei com alguém que eu comecei o casamento com a Milka. A gente começou como a maioria das pessoas começa. Nós começamos com algumas limitações. Nossa primeira geladeira, por exemplo, foi uma grande caixa de isopor. E o primeiro armário nosso foi uma caixa de papelão. E a gente, assim, hoje olha para trás e sorri. Na época ficava assim, meu Deus, quanto tempo vai durar isso aqui? Mas fomos galgando cada passo novo, subindo degraus, Deus foi abençoando. Cada vitória que a gente tinha era uma festa, a gente celebrava, comemorava, louvado seja Deus. Então, a gente sonhava em ter uma família consolidada, poder desenvolver projetos particulares, projetos pessoais, e cada novo passo que a gente dava, a gente agradecia a Deus pelas bênçãos do Senhor. Então, esse anseio é o anseio de todo mundo. Então, ninguém nasce gigante, né? Só o que nasce gigante é monstro. E casamento, família também é assim. Começa simples, modesto. Então, não tenha medo de dar um passo de cada vez, porque faz parte dos processos. Às vezes, a gente encontra pessoas que estão empurrando com a barriga relacionamentos, namoro, e aí eu digo, meu filho, você não vai casar. Sempre tive ovelha assim, graças a Deus não descobri nenhum aqui, né? Eu estou também conhecendo as ovelhas agora, mas tive em Belém, tive em Brasília, ovelha que tinha tudo para casar, estava pronto, estabilizado, às vezes tinha casa, tinha emprego bom, serviço público, estabilidade, e aí, vai casar ou não vai? Vai desempatar a vida da filha alheia ou não? Não, pastor, primeiro eu quero, tipo assim, ficar milionário primeiro, depois eu me caso. Gente, isso é muito ruim. E já tive ovelha que começou de baixo, e aí foi crescendo, e ganhou uma excelente estabilidade na vida, e depois deu efeito colateral, ficou com medo de se casar, com medo de estar casando com um oportunista. Não, agora eu vou casar, eu estou com medo da pessoa estar interessada nas minhas coisas. Então você vai passar pela vida sem desfrutar dessa bênção de ter uma família. Mas, irmãos, estou falando aqui para descontrair, mas o objetivo é dizer que todos aqueles que entram nessa maravilhosa empreitada de construir uma família, de edificar uma família, sonham, desejam, lutam e trabalham forte para que esse plano dê certo. E a Bíblia está nos alertando aqui que a gente vai alcançar sucesso com uma família saudável, abençoada, consolidada, não é quando a gente for uma família endinheirada, que não souber o que faz com tanta grana, que não tem onde guardar mais tanto dinheiro, que acumulou muita coisa,
que alcançou todos os projetos humanos e materiais. A Bíblia está dizendo que isso é detalhe. A Bíblia está dizendo que existe algo que é superior àquilo que podemos alcançar. Primeira televisão minha que eu comprei com a Milka era aquela televisãozona grande. Nós não estamos falando da década de 80. Nós estamos falando de um casal que casou em 2010. Aquela televisão com um tubo gigante. Mas a gente foi para casa soltando rojão, fazendo festa, porque era uma conquista nossa. A gente cansou de ser humilhado ganhando carona das pessoas. Dava carona uma vez, achava bom, não, vamos lá, a gente ama vocês. Aí depois ali da 30ª vez para frente, aí a cara já fechava, a gente sentia um desconforto, de meu Deus do céu, vamos pedir a Deus que dê um transporte para a gente. Ciclos da vida, mas você vai avançando. E aí, irmãos, a Bíblia está dizendo que o sucesso principal não é o material. Isso aí até pagãos podem conseguir, até incrédulos podem conseguir. Então não são os tesouros humanos. Quanta gente que tem tesouros humanos incontáveis, não tem paz. A alma é atribulada, a alma é angustiada. Para dormir só dorme se for dopada. Eu já mencionei para vocês, eu acho, às vezes eu prego aqui sem esboço, o exemplo do Michael Jackson. Quando ele morreu, aí fizeram depois a necrópsia, e descobriram que essa parte dele aqui, tórax, tinha sido quebrada pelo médico que praticamente morava dentro da casa dele, tentando ressuscitar. Não conseguiu. Fizeram a necrópsia e descobriram que ele, assim, diariamente, habitualmente, tomava remédio que é usado em ambiente hospitalar para induzir pessoas ao coma. Veja que nível, tinha que tomar remédio de indução ao coma para poder dormir. Aquele rapaz que teve uma origem simples, começou a crescer e virou astropop, mundialmente conhecido. Criou aquele controverso local chamado Neverland, a terra do nunca. Por quê? Porque não queria envelhecer, queria ser para sempre uma criança. Sonhos que a gente carrega no coração nem sempre são possíveis de se realizar. Não alcançou, não conseguiu. Aquilo que era para ser o paraíso dos sonhos se tornou um pesadelo, devido a tantos escândalos que precisou enfrentar, batalhas severas na justiça. Até hoje não se sabe ao certo. Tinha culpa ou não? Não sabemos. Virou um transtorno. Aquilo que o Senhor nos dá, suplanta, ultrapassa tudo isso que os homens estão se matando para conseguir. Quem escreveu esse salmo foi ninguém mais, ninguém menos que Salomão, um dos homens que, em dado momento, foi o homem mais rico, praticamente, da face da terra. Ele tinha muita grana, ele tinha aquilo que os mortais ralam, se matam para conseguir, às vezes, literalmente, se matam para conseguir. Ele tinha fama, ele tinha prestígio, ele tinha poder, grana, aquilo que era símbolo de poder na sua época, muitas mulheres, de todo jeito, de toda cor, todo sabor. E ele escreve um livro, que alguns já o intitularam de o livro mais mal-humorado da Bíblia. E ele diz assim: eu descobri que tudo isso foi como correr atrás do vento. Às vezes, nós estamos pensando assim, mas é porque eu não tenho aquilo ainda. Quanta gente que bate aquele tédio, o tédio do possuir, lutou para alcançar, agora enfrenta o tédio de possuir. Eu pensei, quando eu tivesse nessa caminhonete, eu seria o homem mais realizado da terra. E eu descobri que a resposta não estava ali. Um ator muito famoso, ele disse o seguinte, dos mais famosos conhecidos atualmente, Will Smith, ele disse assim: eu queria que todo mundo se tornasse famoso. Eu queria que todo mundo tivesse essa amplidão de conhecimento, esse poder, essa visibilidade. Que as pessoas tivessem muito dinheiro para que elas soubessem que esta não é a resposta. Esta não é a resposta. Salomão, que teve aquilo que os mortais lutam para adquirir, e às vezes passam a vida inteira, a passagem pela terra sem obter, ele nos dá essa lição primorosa da vida e da existência. Ele vai falar: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se eu e você não tivermos a bênção do Senhor sobre a nossa família, a gente vai estar dando murro em ponta de faca, vai estar correndo atrás do vento, vai estar nocauteando o nada. Vamos jogar esforço fora, é o que a Bíblia está dizendo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Você abre a Bíblia, em Provérbios, por exemplo, e a Bíblia vai falar que é melhor você ficar numa casa paupérrima, muito pobre, que só tem aquele pão duro, seco, de dias, do que você estar numa casa com muitos e ricos banquetes e manjares, e ser uma casa atribulada. É melhor estar na casa paupérrima, muito pobre, mas que tem a paz do Senhor, a presença do Senhor,
do que estar numa casa forrada do luxo, do requinte, do esplendor, do glamour e não ter ali a paz que o Senhor dá para aqueles que o buscam. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Às vezes nós estamos lidando simplesmente com os sintomas de problemas. Nós estamos tentando remediar aquilo que surge como desconforto para nós, uma febre. Aí você diz, eu vou tomar aqui então paracetamol, uma dipirona de 1 grama e vou resolver o problema. Você está tratando um sintoma. O que causou aquilo? Foi uma garganta inflamada? Foi uma infecção? Dias atrás a virose me alcançou, tentei driblar, não consegui, me nocauteou. E eu precisei remediar. E a gente vai lutando, vai buscando respostas, mas se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Às vezes nós apostamos todas as nossas fichas em elementos secundários, aquilo que não tem poder de resolver os grandes problemas. Você sabe que a principal resposta para uma cidade como Balsas não é qualquer quadro ou grupo político que possa assumir a gestão da cidade, seja em quaisquer das esferas que for, seja poder legislativo, executivo ou judiciário. Mas a grande transformação virá quando o coração humano for redimido. No dia que o Senhor Deus alcança o coração do traficante, a boca fecha. No dia que o Senhor alcança o cafetão, a cafetina, o cabaré vai fechar. No dia que o Senhor alcança o coração do marido depravado, a imoralidade, a traição vai deixar de acontecer. Fora isso, a gente vai ficar, meus irmãos, remediando. A gente vai ficar enxugando gelo. Nós vamos viver num despropósito, uma luta louca, insana, inútil e sem sentido, de tentar achar respostas onde não tem. Se você pegar uma junta de especialistas, e a gente recomenda, porque todos eles nós vemos como fruto da graça de Deus. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem de Deus. Se você pegar um especialista médico, em qualquer que seja a área do corpo, da mente, da alma, se você botar uma equipe multiprofissional para tratar o coração, a alma, um homem completo, por inteiro, ela não vai ter a eficácia, a eficiência, que o poder e a ação do nosso Senhor Jesus Cristo na alma daquela pessoa. É importante nós entendermos que Jesus não é a nossa última alternativa, não deve ser a última busca, mas a primeira. Devemos buscar ao Senhor. É triste você ver quanta família, quanto lar desmoronando que nós temos por aí. Um pastor conhecido, famoso, tive um pouco contato com ele, batista, famoso no Brasil. Ele falou assim, eu meio que perdi prazer de celebrar casamento, pela quantidade de divórcio que tinha acontecido. O grande problema, irmãos, é exatamente o foco. Quantas vezes eu fui celebrar casamento que o pessoal, às vezes, fazia sacrifício descomunal, desumano, às vezes irracional. Fazia uma festa pomposa, caríssima, às vezes sem poder, raciocinando assim, eu vou começar o casamento, eu tenho 1 milhão de coisas para me preocupar, qual deve ser a minha prioridade? Me endividar, vou já me endividar. John Piper tem um texto muito bom sobre casamento simples. Você pode fazer, parabéns, é o teu direito. Então, se quer casar, eu encorajo, faça uma festa bonita para ser marcante e inesquecível, mas não se esqueça do essencial. Muita gente foca nas coisas subsidiárias e secundárias, não investe naquilo que é a base. Muita casa está desmoronando porque não está cuidando do baldrame, não está cuidando da base. Não está fazendo as sapatas de concreto, não está fazendo aquilo que vai dar sustentação para tudo mais. Invista na base. Invista na base espiritual. Em regra, a gente vai estabelecer melhor aqui, os casamentos que eu oficio, que eu celebro, que eu abençoo, a gente faz os encontros pré-nupciais, pelo menos 10 encontros. E ali a gente mostra toda a base espiritual para o casamento. Um dos melhores livros que eu conheço, vertido para a língua portuguesa, é o livro do Tim Keller, O Significado do Casamento. E ele tira um pouco dessa coisa colorida, que muita gente coloca como áurea em torno do casamento. Ele vai mostrar que o casamento, irmãos, para prevalecer, muitas vezes é a troco de sangue, suor e lágrimas. É a disposição de dizer assim, eu decido lutar por esse propósito, porque esse é um projeto de Deus para a minha vida. E somente a gente consegue chegar do lado de lá quando nós estamos com essa convicção de que a bênção do Senhor vai vir quando eu o invocar e eu buscar viver de acordo com o projeto
e o propósito do Senhor para a minha vida e para a minha família. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Muita gente, às vezes, aparenta ser um bom cidadão, ser uma boa pessoa. Eu me lembro que eu morava em Alto Parnaíba, sempre gostei de ler, naquele tempo que tudo era mais difícil do que é hoje. Comprava livros por fax, pedia alguém da igreja que tinha fax, eu disse, por favor, manda esse pedido aqui para mim, para a livraria Editora Vida. Pedia, chegava em Alto Parnaíba. Eu me lembro, então, daquele tempo que me esforçava para ler, de ter lido uma frase que dizia assim, muita gente é honesta porque falta-lhe oportunidade e habilidade suficiente para ser o oposto, para ser um velhaco, para ser um sem caráter, por exemplo. Então, muita gente, às vezes, tem um verniz de uma boa pessoa, um bom cidadão, um cidadão de bem. Nós somos, irmãos, por natureza, depravados. O Senhor Jesus é que nos transforma. O Senhor Jesus é que muda a nossa essência. O Senhor Jesus é que muda o nosso coração. O salmista diz, em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Mesmo aquela criancinha, aquela coisa mais fofa do mundo, que você dá vontade de apertar e cheirar, já nasceu, infelizmente, debaixo da condenação do pecado e do inferno. Jesus é que quebra o ciclo maldito, o veneno, a peçonha da serpente de Satanás. A Bíblia diz que foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amém? Amém. Você está aí, igreja? Amém? Amém? Louvado seja o Senhor. Então, temos que guardar isso aqui no coração. Quanto lá está se desfazendo? Quanta gente que foi, por exemplo, diante do pastor, do padre, do rabino, do juiz de paz, e disse assim, eu prometo te amar, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte separe. E a gente, assim como é praxe para o Brasil, a gente quase em tudo copia Estados Unidos, também estamos caminhando, infelizmente, para o número de divórcios no Brasil se nivelar com o número de casamento. É uma catástrofe quando isso acontece. Por quê? Porque a gente perde a sacralidade, a santidade daquilo tão lindo que o Senhor criou. Um verdadeiro milagre. Um milagre. Quando a noiva entra deslumbrante, o noivo está ali esperando trêmulo, boca seca, ansioso. Quando entram, são duas personalidades. Quando saem, duas personalidades. Mas o milagre aconteceu. Os dois se tornaram uma só carne. A gente tem que olhar para isso e ver assim, há um projeto de Deus, como é que eu vou prevalecer? Como é que esse casamento vai desmoronar? Essa família vai desmoronar. Por que que muito lá está sendo desfeito? Porque muitos maridos e esposas não construíram seus ninhos no altar do Senhor. Nós precisamos construir o nosso ninho de amor, nossa casa, nosso casamento, nosso lar, no altar do Senhor, para que possa resistir às tempestades. Pastor, eu vim aqui e o Senhor está me botando para eu sair daqui esmagado, porque eu passei por lutas. Nós não somos insensíveis à sua dor. Nós estamos aqui para te abençoar. Mas a forma de nós abençoarmos a todos vocês é não poupar ninguém da pregação da palavra. É por isso que vocês nos amam e respeitam. É por isso que você vem para cá, domingo após domingo, porque é igual João Batista. João Batista, o pessoal atravessava os desertos, pedras pontiagudas, serpentes peçonhentas, o sol escaldante daquela região, para ouvir, ele dizia assim, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Mas eles iam, porque quem atrai a nossa alma é o Senhor. É Deus que atrai a nossa alma. É o Senhor quem nos traz até aqui. E como dizia Agostinho, Senhor, feriste-me com a tua palavra e eu te amei. A mesma palavra, irmãos, que nos apunhala, que enfia na nossa alma, que corta, que sangra, é a palavra que nos cura. É a palavra que nos sara, amém? É a palavra que nos transforma. Que coisa linda, Agostinho falou. Senhor, feriste-me com a tua palavra e eu te amei. E Deus usou o profeta para dizer, vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou. E é Ele mesmo quem vai nos sarar. Ele fez a ferida e Ele a ligará. Ele que vai fazer a asepsia, Ele que vai costurar, Ele que vai providenciar para cicatrizar, porque é para o nosso bem. A Bíblia diz que fiéis são as feridas feitas por aquele que ama. O primeiro a fazer isso é o nosso Deus. É uma ferida fiel, porque é uma ferida
de transformação. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar a sentinela. Você vai ficar totalmente desnorteado. Se tu és o homem da casa, tu és o sacerdote do teu lar. Se tu não tens a palavra de Deus, tu estás completamente perdido, desnorteado. Você está voando às cegas. A qualquer momento você pode se estabanar, se estatelar. Você vai se arrebentar em qualquer obstáculo que surgir à frente. Isso é um desastre. Precisamos, irmãos, da bússola, precisamos do mapa, do GPS, que é a palavra do Senhor. A Bíblia mesmo se autodefine dessa forma. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra do Senhor, ela nos guia. Quantas vezes, irmãos, nós vamos, às vezes, situações difíceis, tenebrosas, e a gente não consegue enxergar absolutamente nada, nem um palmo à nossa frente. E aí você tem que fazer igual os pilotos de avião. Aqueles que vão, enfrentam um efeito adverso, climático, eles não conseguem enxergar absolutamente nada, mas eles têm o recurso de voar por instrumentos. Ali tem que ter uma relação de confiança muito fina, muito profunda, porque pode simplesmente ocasionar uma catástrofe. Precisa confiar. Muitos momentos na jornada por essa terra vai ser exatamente assim. A gente vai ficar tão sufocado pelas pressões da vida, a escuridão pode alcançar nossa mente, até a nossa alma. E naquele momento, irmãos, nós precisamos voar por instrumentos. Quais instrumentos? O instrumento da palavra. Porque a palavra vai balizar o percurso que nós temos que passar. Muitas vezes você vai orar e vai dizer assim: Senhor, eu não estou entendendo muita coisa. Eu não estou entendendo, na verdade, quase nada. Mas uma que eu entendo, nela eu me agarro, nela eu me escoro. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que tu és poderoso. E eu sei que tu vais guardar o meu depósito até o dia final. Pai, eu não tenho alternativa e nem preciso mais, porque eu me lanço nos teus braços, no teu colo, para receber teu abraço e teu afago, para receber o teu cuidado, tua carícia celestial, o teu beijo, a tua ternura divinal, o teu amor, capaz de curar a minha alma, de me carregar, de me guiar. Quantas vezes, irmãos, a gente está assim e clama ao Senhor: Pai, vem me acudir, meu Deus, vem me socorrer, eu preciso do Senhor, e Ele nos abraça. A Bíblia diz que ao coração quebrantado, Deus não despreza. Mas qual é a lógica humana? Quanto mais eu adquirir, quanto mais eu conseguir, mais eu vou proporcionar o bem para a minha família. Nem sempre. Nem sempre. Quem aqui de Balsas foi ouvir Dr. Augusto Cury, eu me lembro que eu já o ouvi há muito tempo. E aí quem primeiro me falou sobre ele foi uma professora de Alto Parnaíba. Imagine, eu numa escola pública, Unidade Integrada Vitorino Freire, alguns estudaram lá também, alguns que estão aqui que são de Alto Parnaíba. E aí uma professora minha de língua portuguesa, na 3ª série, ela disse assim: Helder, eu quero te indicar, ler uns livros de um autor chamado Augusto Cury. Você imagina uma coisa dessa? E ali eu comecei a ter um contato, fui para o seminário, comecei a ler. Ele tem uma vertente também voltada para o cristianismo, para a fé cristã. E eu me lembro de ouvir uma palestra dele, e ele falando sobre quantos casos que ele acompanha de gente que é muito endinheirada, tipo assim, um desembargador, gente de muita grana mesmo, de muita pompa, de muito poder, que não consegue coisa básica, como conseguir uma conexão com o filho, como conseguir uma conexão com a filha, criar ou restabelecer laços dentro de casa. E quantas vezes ele vai falando sobre aquilo, diz: meu Deus, o tamanho da angústia. Quanto filho que virou, por exemplo, órfão de pai vivo, porque os pais achavam que o mais importante para a criança era o ter. E a criança precisa desta presença. Nossos filhos precisam de nós. Nossos filhos precisam do nosso amor, da nossa presença, da edificação do Senhor. Pastor, como é que a gente discerne tudo isso? Meu irmão, leia a palavra. Quando nós lemos a palavra, nós temos aqui as diretrizes para toda a nossa vida. Quando Deus fala para Moisés: você vai ensinar a palavra para os teus filhos, te levantando, assentando, indo pelo caminho, significa que você tem vivência, que você tem convivência. Nossos filhos precisam de nós, da nossa presença. Nossas esposas precisam da nossa presença dentro de casa, nossos maridos. A gente não pode ser uma imagem fictícia, artificial.
A gente não adianta pensar que, mas eu pago todas as contas, mas eu preciso de um marido. Muitas mulheres dirão. Ah, mas eu te dou tudo que você precisa, eu pago a escola mais cara da cidade. Eu preciso de afeto, eu preciso de pai, eu preciso de amor, eu preciso de abraço. Eu preciso do Senhor aqui comigo. Porque estações passam, às vezes não voltam mais. Então, se você perde 5 primeiros anos da vida do seu filho, 10, não adianta dizer, dos 10 aos 15 eu vou triplicar o tempo com ele. Passou. Então, algumas coisas não voltam mais. Isso aqui é um alerta para todos nós. Aproveite e viva a bênção que o Senhor tem, de mostrar para nós o caminho que precisamos seguir. Homens, mulheres, filhos, todos aqueles que fazem parte do grande projeto do Senhor. Porque senão, diz o 2, será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, aos seus amados ele dá o quanto dormem. Parece que está descrevendo nossa vida. Ninguém nem sabia dessa jornada de trabalho nossa. E desde sempre você vê essa exaustão. Talvez, quem sabe, né? A consequência do pecado de Adão. Do suor do teu rosto comerás teu pão. Não é fácil. Pastor, eu consegui escapar dessa punição de Adão lá do Gênesis, porque eu trabalho no ar-condicionado. Então não é do suor, do rosto que eu estou comendo pão. Mas é a fadiga, e o burnout, e o esgotamento, e a insônia, e as múltiplos problemas que afugentam e assolam a nossa mente, sequelado. Quantas doenças psicossomáticas. A Bíblia já fala sobre isso, meu Deus, há quanto tempo? Doenças psicossomáticas, psique, mente, soma, corpo. A cabeça está doente, resvala e deságua no corpo. Quanta gente que vai fazer um catatal de exame e diz assim, meu Deus, aqui clinicamente você está perfeito, não tem nada. E a Bíblia já fala nos Salmos há quanto tempo? Meu coração se azedou, sinto pontadas nos rins. O coração azedou significa angústia, sofrimento e efeitos somatizados no corpo, se refletindo. Aquilo que você não trata na cabeça, na alma, o corpo transforma muitas vezes em problema. E a gente vai sendo, irmãos, destroçado com isso. Quanta gente que vai chegar, pastor, para de escrever minha vida, por favor, essa noite. A gente pensa assim, meu Deus, que vida é essa? Será que Deus vai ter piedade de mim, pastor? Eu que cheguei aqui esbagaçado na mente, na alma, no corpo. A fonte da graça está aberta. A fonte da misericórdia do Senhor está aberta. Irmãos, eu penso assim, como é que Deus olha para nós? Eu fico pensando no coração de Deus, olhando para nós, pelo amor que Ele tem e compaixão que tem por nós. Saber que muitas vezes nós estamos passando fome na mesa, diante da mesa do banquete que Deus tem para nós. Passando fome diante de uma mesa repleta para um maravilhoso banquete. E passando fome, passando sede, sedento, com a água na frente. E o Senhor chamando para a gente não só beber, mas mergulhar. E a gente não tem coragem de dar um passo em busca e na direção do Senhor. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, porque aos seus amados Ele dá até quando estão dormindo. Isso aqui não é um encorajamento para vadiagem e para vagabundagem, mas é para dizer que se não tiver a bênção do Senhor, até aquilo que poderia ser bênção, vira uma maldição. Consegue, porque qualquer humano pode conseguir? Pode, porque até o Satanás pode conseguir. Mas aquilo que vem de Deus é diferente. A bênção que vem da mão do Senhor é diferente, porque é uma bênção que vem totalmente qualificada para nos dar aquilo que a gente precisa, na medida certa daquilo que nós precisamos. Toda experiência bíblica, pode catalogar, pode fazer a varredura do Gênesis ao Apocalipse. Toda bênção, aparente bênção, entre aspas, que vem fora da provisão e direção do Senhor, vira uma maldição. Nós precisamos, irmãos, receber aquilo que vem das mãos de Deus. Aquilo que o Senhor nos dá, que vai nos dar contentamento, que vai nos dar satisfação. Eu conheci uma ovelha lá em Braslândia que uma maçã que fosse comer, ele abençoava. Ele orava e dizia, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque vem da tua mão. Irmãos, nós não podemos viver como animais brutos e selvagens. Às vezes a gente nem se lembra mais de quem é Deus. A oração que faz é aquela oração mecânica, que não tem prazer na presença, para uma refeição. A busca
pelo eterno, intimidade com Deus, a coragem de entrar para um quarto, fechar a porta e dizer: Pai, esse é o meu momento com o Senhor. Eu quero buscar a Tua face, porque Tua palavra não mente. A Tua palavra diz que quem te busca vai te achar. E eu vou buscar a Tua face e a Tua presença. Porque na Tua presença, a palavra diz, a abundância de alegria. A gente está mendigando, irmãos. As pessoas estão vivendo nesse frisson, nessa busca desesperada e desenfreada, para gerar alegrias artificiais. Sendo que a alegria que vem do Senhor, ela não precisa de absolutamente nada que tenha que vir a reboque. Por exemplo, uma ressaca, por exemplo, uma dívida, por exemplo, entendeu? Não precisa, porque é o contentamento da nossa própria alma. Chegar no ponto do salmista dizer: Senhor, a quem tenho eu no céu além de Ti? E não há na terra quem eu queira mais que a Ti. Tu és a maior porção da minha alegria. A minha alma exulta pelo Deus vivo. A nossa alma anela, deseja ardentemente pelo Senhor. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Aí entra agora, 3. Estamos indo versículo por versículo, na linha do texto. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. A incrível capacidade que o maligno tem de distorcer os planos e os projetos de Deus. A gente olha para o filho como quem a gente tem que deixar uma herança, mas a Bíblia já os apresenta como herança do Senhor. As pessoas olham para filho como um fardo, uma fonte de gasto, uma fonte de inquietações. Quantas pessoas eu conheci que disseram assim: eu não quero ter filhos? Por quê? Quando a gente ouve as razões, se arrepende de ter perguntado por quê não quer ter filhos. Quase sempre tem a ver com egoísmo. Eu não quero mudar o meu corpo. O que fascinou o meu amado, o meu marido, foi este corpo escultural. Não posso. Eu não sei como é que meu corpo pode reagir, quantos quilos eu posso engordar, aquilo que pode vir como consequência. Eu acho tão boa essa vida que eu fico tranquilo, durmo a hora que eu quero, acordo a hora que eu quero. Eu posso ir para onde eu quiser, sem ter que me amarrar a ninguém, eu não preciso dar satisfação. E a Bíblia nos mostra completamente diferente. Herança do Senhor são os filhos. É um presente que Deus nos dá. É uma herança, um presente que o Senhor nos dá. O fruto do ventre, o seu galardão. Por que a gente vai perdendo a cosmovisão bíblica? Por que a gente vai perdendo a cosmovisão bíblica? Eu estava vendo uns memes lá, de alguns amigos que ainda tenho lá em Brasília, e alguém dizendo assim: antigamente o pessoal tinha 10 filhos, aí foi chegando no ponto que diz assim: algumas pessoas hoje têm um pet e o pet é castrado ainda, não vai ter do que ter posteridade. Muitas vezes está pensando no hoje, não está pensando no amanhã. Precisamos olhar pela perspectiva de Deus. Como é que Deus olha para filho? Bênção. Podemos ter o controle da natalidade? É claro. É um discernimento que a gente busca na presença do Senhor. O desejo da pessoa dizer assim: não, tudo bem, um filho está bom, 2 filhos está bom, 3 filhos. Mas eu sempre digo, busque em Deus a paz no coração para o casal. E vocês encontrarão a resposta do Senhor. Você olha o Antigo Testamento, uma mulher que não podia ter filho, ela ficava muito abatida. Você tem uma mulher que diz assim: Senhor, me dá filho, senão eu morro. Raquel. Tristeza e abatimento. Então, o filho era, e sempre foi, biblicamente falando, um sinal da graça e do favor de Deus. Uma bênção do Senhor. Não como muita gente hoje quer construir a ideia. Um fardo, uma fonte de preocupações, um infortúnio, uma infelicidade. Já vi gente assim, descobriu que estava grávida, esposa grávida, horrorizado, apavorado. Meu Deus, e agora o que vai ser de mim? Cria vergonha na sua cara? Porque antigamente, que tudo era mais difícil, dependia da pessoa plantar uma roça para poder esperar colher aquilo ali, para vender, para negociar. Hoje, dificilmente uma casa tem só uma renda. Dificilmente hoje você vai ver uma pessoa que tenha só uma renda. E a gente está se descabelando porque achamos que não vamos conseguir. Existem tantos elementos, irmãos. Existe o elemento do egoísmo, existe o elemento da incredulidade, da gente não crer que Deus vai poder suprir, que Deus vai poder cuidar, e outras tantas coisas mais. E a bênção do Senhor. Você já deve ter percebido a tônica, a lógica do texto. Quem nos cura, quem cura nosso pensamento, nossos discernimentos, quem cura as nossas opiniões, é a palavra. A palavra, ela cura e transforma toda a nossa cosmovisão, a forma como nós vemos, enxergamos as coisas.
4, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Existem ciclos de Deus para nós. Tem aquele momento que a gente cuida dos filhos. Chega um momento que o jogo vira. Os filhos cuidam de nós. Eu ficava vendo lá em Brasília. Brasília tem uma das maiores taxas de longevidade do Brasil. Eu tinha uma ovelha em Brasília com 90 anos, que você jurava que elas tinham 60 anos. Então, o pessoal que muito tempo se alimentou bem, por causa do frio que existia, era forte, coberto do sol por muito tempo, e também a atividade física, eles gostam. E eu conheci muita gente que não quis ter filho, que não quis se casar, não quis ter filho. Eu disse, e agora, como é que vai ser? Aí comecei a ver pipocar dentro de Brasília, casas de repouso. Antigamente chamava asilo. Irmãos, eu visitei alguns, e mesmo assim, eu vou te falar, por mais que se pague caro, por mais que, enfim, tenha todo um acompanhamento, não é a mesma coisa de você ter um lar, de você ter aquele aconchego do lar, o amor de filho, de neto, aquele beijo afetuoso, aquele cuidado, aquela festa em torno da mesa, é diferente. As pessoas às vezes estão olhando para o hoje, não pensam no amanhã. E amanhã, quando o amanhã chega, não adianta chorar o leite derramado. Escolhas. Nós podemos escolher o que plantamos, mas a colheita é obrigatória. E você tem que ter conhecimento também sobre isso. Como flechas na mão do guerreiro, assim serão os filhos da sua mocidade. A flecha na mão do guerreiro significa, eu não tenho filhos para mim, e muito menos para o mundo. São filhos para Deus, que eu coloco diante do propósito do Senhor. Propósitos e processos têm que ser cumpridos. Não adianta inverter. A maior e mais forte relação na face da terra não é entre uma mãe e um filho, é entre o marido e a sua esposa, biblicamente falando. Porque a mãe e o filho, apesar de ter uma relação visceral, uterina, profunda, ele vai bater asa, ela vai bater asa e vai voar. É por isso que muito pai, muita mãe, por não entender isso bem, não viver na prática, quando os filhos se casam, entra na depressão do ninho vazio. Está com um bonitão dentro de casa, mas não se contenta, que é o marido. Por quê? Porque os filhos bateram asa e voaram. Assim como o senhor, a senhora quis se casar um dia, ser feliz, seguir a história, nossos filhos precisam. Quem entende isso biblicamente, apesar de sentir, porque nós não somos uma pedra de gelo, a gente respira fundo, enfrenta e vai. Porque os filhos são flechas. A flecha não é para ficar estocada dentro da aljava, daquele depósito. A flecha é para você atirar. E assim como um dia nós fomos atirados, também vamos atirar os nossos filhos debaixo da bênção do Senhor. Aquele pastor Luciano Subirá, que vocês conhecem, uma vez eu achei interessante, eu seguia na rede social, no Instagram, aí vi que ele tinha ido em Brasília com a sua família, e foi lá para abençoar o namoro que o filho dele estava tendo com a garota lá de Brasília, para abençoar a união das famílias. Eu disse, gente, que coisa linda. Então, os pais estão abençoando, mas estão abençoando e dizendo, meu filho, você está nas mãos de Deus, porque eu criei você para ser uma bênção nas mãos do Senhor. E ser uma bênção nas mãos do Senhor significa, muitas vezes, vá, segue o caminho que Deus tem para você. Finalizando, feliz o homem que enche deles a sua aljava, quer dizer, feliz o homem que tem muitos filhos. Feliz o homem que tem uma boa descendência, uma boa prole. Por quê? Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos. Essa versão colocou no tribunal. A maioria das versões diz, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos à porta. Ou seja, quando era um bebezinho, a gente era o super-herói. Nós que íamos lá e bravamente defendíamos, enfrentávamos os pavores, os terrores, os inimigos. Só que o tempo vai passando e a nossa força vai diminuindo. A gente já não tem mais aquela força e o nosso vigor. Como eu falei, o jogo virou. O filho que outrora nós defendíamos, agora é quem nos defende. Então, a lógica, a imagem é mais ou menos essa. Ali há um conflito de terra, por exemplo. Aí, naquele conflito de terra, o cara arreda a cerca para cá. Aí está comendo o terreno do seu pai, furtando ou roubando. Aí arredou, afastou a estaca. Aí seu pai já não tem força nenhuma. Aí aquele brutamonte diz assim, ei, seu velho vagabundo, quero ver você tirar essa estaca daí. Aí aparece o filho. Não, é o quê, rapaz? Não, negativo. Essa cerca vai ficar aqui. Não vai ser envergonhado quando enfrentar seus inimigos à porta. Não vai ser envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Nós vamos colher, irmãos, aquilo que nós estamos plantando. Dá trabalho?
Cuidar de filho? Dá. Dá trabalho trocar fralda, dá trabalho acordar de madrugada, tem uma programação toda completa, aí de repente a criança acorda vomitando, corre para a UPA, corre para o hospital, e enfim, um monte de coisa. Estou com férias programadas, o menino ficou de recuperação, não vou poder viajar, meu Deus, e agora? Só que lá na frente o jogo vira. Acompanhar também um pai com Alzheimer não é fácil. Acompanhar um pai e uma mãe com Parkinson não é fácil. Acompanhar um pai e uma mãe com dificuldades de locomoção, motoras, não é fácil. Acompanhar, caminhar, ajudar, levar, muitas vezes botar e tirar do sol, não é fácil não. E alguém vai ter que fazer isso. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos à porta. Tudo que nós precisamos, irmãos, está na palavra. Se tivermos coragem de abrir a Bíblia e ler, pedir a Deus, Senhor, ilumina minha mente, me dá compreensão. E muito mais do que isso, depois de ler, entender, botar em prática, vamos ver o milagre de Deus na nossa vida. Não se esqueça disso. Se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vamos focar naquilo que é o essencial. Continue lutando. Você sabe, quem me conhece sabe disso. Meu encorajamento é: cresça profissionalmente, cresça academicamente, mas não esqueça o principal, não esqueça a base, não esqueça a base. Quer militar politicamente, defender uma bandeira, um partido, faça, mas não esqueça que o problema maior é a alma humana, e a redenção principal vem por meio de Cristo. Quando o Senhor transforma o coração, irmão, pode ser o cão na pele de um ser humano, quando o Senhor transforma, mudou. Quando o Senhor muda, aquilo ali é incomparável. A ação do Senhor é sobrenatural, quer dizer, está acima do natural. Está acima da capacidade, da possibilidade e dos limites humanos, porque é a ação do Senhor. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações, amém? Vamos orar então por essa palavra, agradecendo ao Senhor e pedindo a bênção e a direção sobre as nossas vidas. Fecha teus olhos, baixa sua cabeça, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e muito obrigado, ó Deus, porque podemos confiar que Tu estás aqui, e que essa palavra veio do Senhor para os nossos corações. O quanto que nós precisamos, Senhor, o quanto que nós precisamos do discernimento e da sabedoria que vem do Senhor. Mesmo, ó Deus, no meio dessa palavra dura, muitas vezes difícil de ouvir, que o Senhor nos dê um coração receptivo, que o Senhor abra a nossa alma e o nosso entendimento para que absorvamos aquilo que o Senhor deseja nos mostrar, nos ensinar. Senhor, vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno do Senhor. Ajuda, meu Deus, aqueles que estão precisando ajustar o foco, melhorar o alvo, aqueles que precisam entender qual é o grande propósito do Senhor para as suas vidas, e colocar no topo da prioridade aquilo que realmente é a prioridade do Senhor para nós. Senhor, como sacerdotes da nossa casa, como homens, não nos deixa falhar, meu Deus, não nos deixa pecar por omissão. Tua palavra diz que aquele que sabe fazer o bem, o correto, e não faz, comete pecado, não nos deixa falhar. Dá-nos, ó Deus, essa capa sacerdotal para a gente ter condições de assumir o nosso papel dentro de casa, de sermos, ó Deus, essa coluna, o arrimo dentro do nosso lar, aquilo que vai dar equilíbrio. Dá-nos, ó Deus, condições de trazer para a nossa casa equilíbrio, paz para o coração da nossa esposa. Ó Deus, a Tua presença, que ela seja invocada por meio do nosso cumprimento de papel como homem do Senhor dentro de casa. E também, ó Deus, ajuda as mulheres, ajuda as nossas esposas, ó Deus, a serem mulheres segundo o coração do Senhor. Tua palavra diz que a mulher sábia edifica a casa, mas que a tola derruba com as próprias mãos. Ajuda, Senhor, para que nenhuma caia nessa armadilha maldita, em nome de Jesus. Pai, obrigado porque Tu és o nosso Deus, e porque Tu falas a nós de uma maneira tão íntima e profunda. Obrigado, Senhor, por tudo. Muito obrigado porque Tu estás aqui. Nós louvamos ao Senhor pela grande bênção de sermos chamados filhos de Deus. Se tem nessa noite, ó Deus, alguém que não tem esse privilégio bendito, que pela ação do Teu Espírito Santo, Teu filho, Tua filha, possa se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida a Jesus Cristo. Que essa noite seja uma noite de salvação,
que seja uma noite de reconciliação, para a honra e para a glória do Senhor, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Tem alguém nessa